Olá, meu nome é Alicia de Oliveira Fonseca e, em conjunto com a Adriane Lima, fizemos o artigo Participação Feminina no Desenvolvimento de Software Livre. O que é um software livre? Eles foram criados lá na década de 80 com a intenção de promover o compartilhamento irrestrito do conhecimento tecnológico. Com isso, então, surgiram alguns benefícios. Em uma ferramenta tão importante como essa, é interessante que exista equidade, e por isso é tão preocupante que a participação feminina no desenvolvimento de software livre seja inferior a 10%, o que levanta aí questões de inclusão e equidade justamente por causa dessa subrepresentação. Por isso, o objetivo do nosso estudo foi investigar a participação feminina na produção de software livre. A metodologia dessa pesquisa, então, foi feita através de um levantamento, uma survey, que é uma abordagem qualitativa e exploratória, e foi estruturada num questionário online, dividido em 3 sessões. A população-alvo foram mulheres que atuam ou já atuaram de alguma forma em projetos de desenvolvimento de software livre e/ou comunidades de código aberto na Universidade de Brasília. A amostragem foi feita por conveniência, ou seja, ela é não probabilística, sendo as participantes convidadas a responder ao questionário por meio da divulgação online. Passando para os resultados, então, nós temos 16 participantes válidas. Daí nós temos que a maior parte das participantes tem entre 19 e 25 anos e tem um tempo de experiência até 4 anos. Nenhuma das 16 participantes participa de uma comunidade de software livre, mas quando perguntadas sobre a percepção delas da valorização das mulheres na comunidade de software livre, nenhuma delas percebe as mulheres como muito valorizadas. 62% delas, inclusive, percebem barreiras para a permanência das mulheres, e quando perguntadas sobre as barreiras que elas percebem sobre as mulheres nas comunidades de software livre, as mais votadas foram falta de apoio e invisibilidade das ideias. Quando perguntadas sobre se seria interessante ter mais mulheres nas comunidades de software livre, todas elas responderam que sim, e quando perguntadas sobre as ações que elas sugeririam, a maior parte delas votou em espaços seguros de aprendizagem e visibilidade para contribuições femininas. Ou seja, quando a gente analisa esses resultados, a gente percebe que elas não só identificam os problemas, como também têm uma visão clara de quais que seriam as contramedidas necessárias. Então, por exemplo, aqui, quando a gente tem as barreiras percebidas, as mais votadas foram falta de apoio e invisibilidade das ideias, enquanto as ações sugeridas mais votadas foram criar espaços seguros de aprendizagem e dar visibilidade para contribuições femininas, o que vai de encontro, problema e contramedida. Então ali fica claro que o desafio principal é a barreira de entrada preemptiva, porque elas têm baixa experiência prática e uma alta percepção dos obstáculos. Ou seja, o que está fazendo com que elas nem cheguem a entrar nessa comunidade de software livre é exatamente a reputação que precede. E existe, sim, uma busca por ambientes mais colaborativos e menos hostis. É claro que existe um participante que negou a existência das barreiras, o que nos lembra que as experiências elas não são monolíticas, e existe também uma participante que é mais experiente, considera que existem, sim, barreiras para a entrada e a permanência dessas mulheres nas comunidades de software livre, o que fortalece a ideia de que os desafios eles não são restritos a iniciantes. Eles são, sim, sistemáticos, porque essa mulher ela já está há mais tempo e ela percebe também esses desafios. Claro que esse estudo ele tem suas limitações, então é uma amostra restrita, 16 pessoas, então o ideal seria que houvesse um estudo ali de larga escala. É interessante também ressaltar que existe um possível viés de autoseleção, justamente pelas participantes poderem ali se compadecer pelo tema e por isso resolveram participar da pesquisa. Desse estudo não é possível generalizar, mas é sim um ponto de partida interessante para que estudos maiores sejam feitos para validar os achados e comparar ali entre os diferentes contextos. Esse estudo conclui que há uma barreira de entrada preemptiva, ou seja, as mulheres desistem antes mesmo de participar ativamente, porque existe uma postura hostil. Existe também um contraste, uma baixa experiência prática e uma alta percepção dos obstáculos socio-organizacionais, e a principal contribuição desse estudo, então, é a sugestão de uma reforma da cultura comunitária, ou seja, a criação de espaços seguros, inclusivos, acolhedores e valorizadores para essas mulheres. Aqui, então, as referências utilizadas e a realização do evento. Muito obrigada.